Definición de cuello, línea del platisma. Esta cirurgia não é hecha solamente por la liposucción. Necessitamos outras más técnicas como aplicatura de platisma e platismoplastia para conseguir a definição ideal del ângulo que gostamos em los cuellos. Agora vou explicar para você como temos que planificar este tipo de cirurgia. Mire este caso que estamos mirando agora. A primeira imagem é a paciente antes de fazer os procedimentos quirúrgicos. A segunda foto é a paciente 6 meses depois de fazer lipoaspiração, liposucção e aplicatura del platisma, que já vou explicar o que é. E a terceira foto é a paciente 1 ano depois, incluído relleno de mentón. Então, vou explicar para vocês exatamente como seguir e como conseguir o cuello ideal. Se miramos a primeira imagem, você consegue mirar que a paciente não tem uma definição da linha de mandíbula, tem pouquinho de papada, pero não é excessivo de grasa. Ela tem também flacidez de pele e principalmente tem uma grasa aqui que se chama grasa interplatismal, que está entre o platisma. Ella também tem pouquinho de falta de mentón. Então, quando vamos fazer a cirurgia e vamos planificar o que a paciente deseja, que é muito importante para o especialista fazer e trabalhar dentro da expectativa do paciente. O paciente quer o quê? Linha de mandíbula bem definida, ângulo de mandíbula, definição aqui da área de cuello. Então, ele está disposto a passar por os procedimentos, pero você tem que planificar da maneira ideal. E também tem que planificar quando falta mentón. E este mentón pode ser colocado de várias maneiras. Rellenos com ácido hialurônico, pode ser colocado uma prótese de mentón, uma prótese externa e hasta ser uma mentoplastia. Então, estas são algumas das ideias que temos para ser o caso. Quando você mira a segunda foto de 6 meses, a paciente já está começando a ter definição total da mandíbula, pero não está perfeito. Por quê? Porque quando hacemos a liposucção, o paciente necessita depois que a pele vá se pegar em la capa muscular. Então, definimos com a aplicatura, que já vou explicar, e necessitamos de tempo. Então, a primeira regra que você tem que saber com o paciente, saber explicar o tempo necessário para ter o resultado final, porque os pacientes ansiosos e querem ter resultados rápidos, pero quando falamos de procedimentos quirúrgicos, esses resultados não vão ser tão rápidos quando hacemos outros tipos de procedimentos. E quando miramos a última foto, a paciente já com relleno de ácido hialurônico e mentón, a paciente com a linha de mandíbula bem definida, porque a lipo e a aplicatura de platisma traíram para ella um ângulo muito bem definido, o ângulo de cuello. Então, o que queremos para os pacientes? Planificar corretamente quando tem grasa e platisma para fazer a cirurgia e hasta algumas vezes que tem que quitar pouquinho de pele. Então, agora vou passar o passo a passo desta técnica quirúrgica para vocês conseguirem entender bem como vamos chegar a este resultado final. Mire agora estes 3 tipos de cuello. São cuellos distintos, onde você evidentemente mira a fluidez que tem o musculoplatisma e hasta pouquinho de grasa interplatismal que tem nestes casos. Estes cuellos são cuellos distintos. Você vai ter paciente com sobrepeso, obeso e com acúmulo de grasa. Sempre começamos por la remoção de la grasa. Esta grasa de la liposucção é a grasa supraplatismal. Então, se hace uma incisão aqui com solução de Klein, utilizamos cânulas e definimos, hasta com incisão posteriores e anteriores, toda a remoção de la grasa. Pero esto não é suficiente para ter definição de cuello. Então, a próxima etapa é a aplicatura de platismo. Você está mirando a imagem e você já mirou muitas pessoas assim na calle. Quando você mira a pessoa de lado, a pessoa não tem muita grasa, pero tem flacidez, tem cuello de pavo que hablamos e não gosta e pensa que é só flacidez. E esta parte de platisma, quando hacemos este tratamento, não estamos falando de lifting facial, de terço superior de la cara ou terço médio. Estamos falando de terço inferior e cuello. Quando chega o paciente para você, a primeira coisa é a classificação cervical. Você tem que mirar esse paciente, como ele está neste momento e como gostaria, qual a expectativa que tem. Em primeiro momento, o paciente pode ter várias classificações cervicais. A classificação pode ser: o paciente não tem grasa,
tiene bem posicionado a mandíbula e solamente às vezes tem um excesso de pele, pouquito excesso de pele. Neste caso, o tratamento é mais simples, a cirurgia não necessita quitar muita grasa. Outros pacientes vão ter quantidade de grasa e também vão ter uma abertura do posicionamento do platisma. Nestes casos, você já tem que trabalhar com a liposucção, depois aplicatura do platisma, que é união de platisma, como eu vou mostrar em la sequência. E também tem pacientes onde tem falta de mentón ou são retrognata. Esses pacientes vão necessitar associar todo isto com um avanço de mentón, um relleno ou uma prótese de mentón. Então, a classificação cervical é muito importante quando vamos fazer este tipo de cirurgia. A outra classificação que temos é da posição do platisma. O platisma normalmente tem as duas partes de ello e devem estar cruzados, deve ter uma interdigitalização. Algumas pessoas, quando ganham de peso, aumentam de peso, têm como esta interdigitalização aberta e em centro se posiciona a grasa que chamamos de grasa interplatismal, que é uma grasa densa onde necessitamos quitar em processo de cirurgia. Outros pacientes têm este platisma aberto já por genética. Então, são distintas maneiras de posicionamento de platisma. O que hacemos nessa cirurgia depois da liposucção? Colocamos o platisma em la posição ideal para ter o ângulo bem definido. Então, hacemos desta maneira. Mire agora como está o platisma. O platisma estava totalmente aberto e está necessitando o quê? Cerrar. Então, a aplicatura de platisma, o que é? É uma sutura em músculo platisma para fazer com que toda esta região se quede definida e com ângulo. É o que queremos para nossas cirurgias. Vamos mirar um caso onde foi hecho isto. Neste caso, é um caso pequeno, onde não necessitou remoção de pele, solamente foi hecha a liposucção e agora, se você acompanhar, você vai mirar como é hecha a sutura do músculo platisma, como unimos as duas partes que estavam abertas. Antes de fazer a sutura, removemos o que? A grasa que estava aí em centro. Então, pode observar, com hilos, principalmente hilos de nylon que utilizamos, 4.0, unimos as duas partes do platisma. E com isto, se consegue, se você mira aqui na região da pele, uma definição perfeita do que gostaríamos de ter. Esta paciente, uma paciente de nosso curso de especialidade, era uma paciente que tinha grasa, ela não tinha a pele com flacidez, tinha boa pele e tinha muita grasa interplatismal. Então, quando miramos a paciente, este peso está colocando a cara da ella para baixo. E sem ser totalmente a definição do terço inferior, não conseguimos utilizar nada para o terço superior, hilos tensores ou outra coisa para lift. Primeiro necessitamos arreglar toda esta etapa. E aqui está, antes de suturar o platisma, depois da incisão, estamos sacando a grasa interplatismal. Como falei para vocês, essa é uma grasa densa. La lipo sacou a grasa supraplatismal e esta parte da remoção da grasa interplatismal, estamos abrindo o espaço para ser a sutura do platisma. Então, é um caso muito interessante. Você é especialista, você tem que aprender dentro da harmonização a trabalhar bem com essa definição de cuello. É o que mais define linha de mandíbula e o que mais define ângulo de cuello. E a paciente em pós-operatório. Tem toda a sequência do pós-operatório que vamos explicar em um outro vídeo. Pero agora, eu quero que vocês mirem que esta é uma cirurgia que não tem dolor, é uma cirurgia que quase não tem edema nem hematoma, principalmente quando o pós-operatório é hecho dentro de nossas indicações. E você consegue mirar que imediatamente já conseguimos um câmbio grande para a paciente. Agora você está mirando antes e depois. Antes, mire como tinha uma bolsa de grasa aqui. E agora, como já empieza a arreglar toda esta região. 7 dias depois, mire já como está. Você quase não vai mirar cicatriz, porque a incisão é pequena, não é uma incisão grande que vai ter marcas. E mire como tem poucos hematomas, é bem pouca coisa que se queda morado desde que a paciente haga corretamente o pós-operatório. E aqui já estamos mirando 30 dias depois. Pero, recuerda do caso inicial, você tem que mirar a paciente 3 meses, 6 meses e 1 ano depois.
e sabemos que isto vai continuar melhorando hasta completar 5 anos al total. Bueno, este é um caso de graça, onde foi hecha liposucção e incluído foi hecho el platismo. E mire, 15 dias depois, a hora que a paciente vai fazer a remoção de los puntos. Então, a incisão é bem pequena, é conservadora e com as técnicas de minimamente invasivas conseguimos arreglar muito bem os pacientes. Esta é uma paciente que tem pouca grasa supraplatismal. É necessário fazer a lipo? Sim, para solamente mirarmos o platisma. E depois vamos fazer a sutura do platisma para ter a definição final. Então, como estava a paciente, você mira antes. Ela não está com concentração de grasa, pero tem flacidez. E isto molesta muito os pacientes, principalmente os pacientes que já se passaram de los 60 anos. Então, neste caso, estamos mais focados em fazer o platisma, pero também vamos fazer um pouquinho de lipo, pero a definição está totalmente em platisma. Então, hicimos a cirurgia e chegamos a este resultado final. Mire, o ângulo totalmente definido. E isto está quanto tempo depois da cirurgia? Neste caso, 15 dias. Você consegue mirar que está utilizando a cinta. E esta cinta, o paciente utiliza 15 dias iniciais e depois umas 30 dias por algumas horas em período noturno. Então, o caso de antes e depois é um caso muito satisfatório, onde muitos pacientes buscam hoje nos outros especialistas para serem este tipo de tratamento. É permitido fazer a liposucção e o platisma por el especialista de harmonização? É totalmente permitido, está dentro da lei. Então, esta paciente tinha uma outra vantagem, mire em vídeo, é de já teria o mentão projetado. Então, o resultado se queda melhor. Então, conseguimos rejuvenescer muito o paciente com esses tratamentos. E a partir de agora, planificamos rellenos, hilos tensores e para esta paciente planificamos também o lip lift. Esta cirurgia é uma das cirurgias onde o paciente necessita ser muito correto em pós-operatório. 50% é do profissional e 50% a responsabilidade é do fisioterapeuta pós-quirúrgico e também do paciente. O paciente, para ter o resultado satisfatório, exitoso, necessita utilizar corretamente a cinta, utilizar a tabla, fazer as drenagens linfáticas exatamente como é a indicação. Ele necessita fazer as aplicações de laser pós-terapia para hematomas e edemas e também para a drenagem linfática. Então, com nós outros, aqui comigo, você consegue aprender exatamente todo, desde a planificação, a técnica quirúrgica e como manejar o paciente em pós-quirúrgico. Com isto, cada dia mais temos profissionais habilitados e listos para trabalharem com este tipo de cirurgia, que traz para o paciente um resultado muito satisfatório e é uma cirurgia de grande importância para todos que trabalham hoje com harmonização orofacial. Todo este tema está dentro de nosso curso de especialidade em UniCPO Bauru. Sou o Dr. Augusto Rodrigues, coordenador da especialidade de harmonização orofacial de UniCPO Bauru. Nos vemos em la próxima classe.